No episódio 22 de Blue Lock, Bashira Meguro tinha acabado de despertar. Ele alcançou o seu ego original e com um chute poderia ter finalizado a partida entre o time branco e o vermelho. Ele chutou, porém Izagi apareceu o intervindo. Em meio a essa situação, chegamos ao final da partida. E agora, no episódio 23, veremos o verdadeiro clímax dela. Não se esqueça de se inscrever no canal e apoiar deixando o like e até se tornando um membro para que mais episódios possam estar vindo com mais frequência. No mais, eu criei um Instagram para manter todo mundo informado sobre quando os vídeos vão estar saindo, além de que também um pouco mais sobre a produção deles e talvez um quadro no futuro. Então se você puder me seguir lá, tá aí na descrição. Só que no mais, vamos nessa pro episódio de hoje. Voltando no tempo 8 segundos antes da finalização de Bashira, percebemos que o Izagi estava com sua aura ativada. Ele olha para o posicionamento do rim e pensava ali o quanto era perfeito. O Yoshi pensou consigo mesmo que quando o Bashira fosse cercado pelos 3 jogadores, ele não teria outra opção senão passar a bola. Ele percebia ali o quanto o posicionamento do rim era realmente o melhor para receber esse passe. O Itoshi tinha previsto tudo e o único que poderia parar ele era o Prota. Naquele momento, se ele pegasse a rota mais curta para correr atrás do rim, ele poderia ser capaz de interferir no passe. Só que ao invés disso, o que ele decidiu foi devorar o Bashira por completo. Enquanto ele mudava de rota, o rim teve certa estranheza nesse movimento. Ao invés do futuro igualmente marcado que ambos previram, o Izagi estava indo atrás de um futuro ilegível do Bashira. Uma percepção que só alguém próximo do Meguro poderia ter tido. O Izagi, quando tinha tomado o drible, havia percebido algo diferente e decidiu apostar nesse algo. O futuro impossível era aquele no qual o seu amigo passava por todos os 3 do seu time. Durante todo esse tempo, o Yoshi sempre recebeu os passes do Bashira e por isso agora ele conseguia ver. O ego do Bashira de até agora nunca teria escolhido essa possibilidade. Mas nesse exato último momento, ele decidiu acreditar nessa finalização e assim ganhar. Naquele instante, a jogada de Yoshi certamente superou o Itoshi Rin. Izagi tinha conseguido bloquear o Bashira, porém, se a bola tivesse atingido o pé do Yoshi 1 centímetro a mais diferente, o futuro dos 8 jogadores poderia ter sido mudado. Só que a bola, aleatoriamente e impiedosamente, caiu cruelmente nos pés do vencedor. Com um domínio singelo, o juiz bateu com um martelo, finalizando com um golaço a partida. O time vermelho tinha vencido. Era o fim do jogo. E enquanto os malucos comemoravam, o Bashira percebeu que lutou completamente sozinho. Ele acreditou no futebol no qual não precisava de ninguém. Mas mesmo ali, naquele mundo onde ele estava sozinho, o Izagi ainda estava lá. Yoshi estava revoltado com a situação. Perder nunca é bom. Mas o Bashira só conseguia olhar de forma diferente a tudo isso. O Tokimitsu voou no áreo e enquanto um dizia ali que conseguiram, o outro falava para deixar ele relaxar nesse resplendor estiloso. Os dois se questionavam quem do time eles iriam pegar. O Bashira também começou a agir para fazer ali a sua escolha, mas o Rin mandou todos calarem a boca e disse que era ele quem ia escolher. Sua sombra mostrava novamente a sua tirania. Não haveria objeções nessa escolha. Naquela última jogada, o Rin percebeu que tinha sido completamente incapaz de ler o que o Bashira faria. Aquilo ali foi a primeira vez desde que ele tinha chegado no Blue Lock em que ele tinha provado da derrota. Mais uma pessoa na qual ele precisava derrotar então surgia. Mas por isso mesmo, ele não ia o deixar afundar ali. Venha, Izagioshi. Você pode ter uma vista da primeira fila da minha ascensão como o número 1 mundial. Bashira comemorava com a escolha do Itoshi e assim
o Izagi ganhava mais uma chance. A batalha de rivalidade estava finalizada. O Izagi no chão apenas se perguntava o porquê ele tinha sido escolhido. Naquela última jogada, quando até o Rin foi incapaz de ler o Bashira, ele tinha sido capaz de ler. Ele tinha vencido. Só que aí a bola caiu em direção logo do Itoshi. Mais uma vez, o Prota tinha sido incapaz de vencer o Rin. E nos seus pensamentos, ele se perguntava o que poderia ter feito de melhor. O que tinha lhe faltado? Aquela bola que ele tinha mandado voando, ninguém poderia adivinhar onde ela iria cair. Então, a diferença entre os dois tinha sido apenas um pouco de sorte? Bashira, limpando o suor, chamou o Izagi. Ele meio sem jeito disse que sim, mas enquanto caminhava com sua cabeça toda bagunçada em direção ao time vermelho e pensava nesse sentimento de perder e ainda assim ser escolhido, ele lembrou dos seus agora ex-companheiros. Pedindo perdão, ele se deparou com ambos exaustos e frustrados, cada um da sua forma, e disse: nós estávamos tão perto de derrotar o top 3. Aquele último gol não foi nada além de pura sorte. Então não é como se tivéssemos perdido completamente. O Shigiri, ouvindo isso, mandou ele parar. O Rin te escolheu. Essa é a nossa realidade. Então cala a boca e vai embora. Concordando com ele de forma zangada, o Barou falou: isso mesmo. Se eu ver sua cara por mais tempo, eu vou te dar um soco. Vai logo, seu pereba. E o Nagi concluiu: você realmente foi o protagonista desse time. Pra nós, personagens secundários, isso já estava no roteiro. Sim, o preguiçoso quebrou a quarta parede. Na próxima vez em que nos encontrarmos, eu vou te amassar, Izagi. Eu vou moldar o meu caminho sem você. O Yoshi, sendo rejeitado, pensou que sem esses caras ele não teria sido capaz de chegar tão longe assim. Os tempos difíceis pelos quais eles passaram, o fato dele jogar ao lado deles, era algo que ele se orgulhava. E por isso, ele disse: é melhor você conseguir mesmo. Dando as costas, ele se despediu. Vamos jogar de novo. De um lado, um perdedor escolhido ganhava uma nova chance. Do outro, 3 exauridos mostravam ainda mais suas frustrações agora que seu ex-companheiro tinha os deixado. O Shigiri xingava a situação e o Barou prometia que não ia deixar acabar desse jeito. Enquanto isso, o Nagi prometia que eles conseguiriam essa revanche. Os 3 eram rebaixados ao 3º estágio e assim o 4º era concluído. Já no corredor, o Tokimitsu cumprimentava o Izagi e dizia que ia escolher ele também. Para ele, eles tinham conseguido um colega confiável. E enquanto o Izagi agradecia, o Ario, sendo sincero, disse que queria ter escolhido o estilo do Shigiri pro time. Mas o chute de calcanhar do Izagi tinha também sido estiloso. Ele o dava boas-vindas. E enquanto o Yoshi novamente agradecia, o Toki pedia para que ele não fosse tão formal. O Ario, por outro lado, falou bem-vindo ao top 3 e a palhaçada tava feita. Eu me precipitei e acabei agindo como seu superior. Por favor, não pense que eu tô te humilhando. Essa negatividade, eu vou espantá-la com estilo. O Yoshi pensava que já tinha uma ideia, só que esses caras realmente eram muito estranhos. O Bashira, se aproximando, disse que o Izagi tinha prometido que ia o roubar, mas no fim, o oposto é o que tinha ocorrido. O Prota pediu perdão por isso e tava ali se achando bem besta. Só que o Meguro disse que tava tudo bem, já que justamente por ele não estar do seu lado, é que ele tinha aprendido a lutar por si só. A questão era que até agora ele estava com medo de jogar futebol sozinho. Ele achava que queria que o Izagi o viesse salvar, mas quando ele tentou jogar sozinho como fazia quando era criança, ele percebeu que nesse mundo gigante ele era o único que podia se salvar. Foi com essa crença que ele tinha sido capaz de seguir em frente e fazer aquela jogada milagrosa. Só que mesmo assim, o Yoshi estava lá. Naquele momento, eles definitivamente superaram o Rin, e justamente por isso, o Bashira agradecia ao Izagi, pois ele tinha se tornado alguém que conseguia lutar até mesmo sem ele. Só que agora que eles estavam juntos, o esquizofrênico estava empolgado. Enfim, dessa vez, eles iriam juntos dali em diante. Ver o Bashira sorrindo assim fez com que o Izagi sentisse um sentimento de maturidade crescendo dele. Só que essa sensação foi passageira, pois o moleque veio e sentou uma lapada no coco do Prota. O Izagi percebia ali que precisava ficar mais forte, e chamando o Rin, ele perguntou o porquê exatamente tinha perdido pro Itoshi. Na nossa partida agora, por que eu não consegui te derrotar? O que estava faltando pra mim?
É tão óbvio, até um macaco conseguiria perceber. Era sorte. Espera aí, uma resposta vaga como sorte não é suficiente pra mim. Eu preciso ficar mais forte. Você tem que ter algo mais concreto do que isso. Sorte não é resultado de pura coincidência. É um elemento subjacente do campo que alcança apenas aqueles que movem pela vontade de si próprios. Se você não consegue entender isso, você não tem direito de viver num mundo de competições. Enquanto discutiam, o ego chegou por meio dos megafones e disse: Ora, minhas joias não polidas. Primeiramente, parabéns por concluírem a segunda seleção. O que é sorte? Você disse? Uma discussão bem intrigante, de fato. Agora atravessem essas portas. Como uma recompensa por concluírem a etapa, eu irei ensiná-los o mecanismo da sorte no mundo do futebol. Dentro de uma sala espaçada com 5 assentos, víamos grandes telões com o ego neles. Ele continuou: Eu vou contar pra vocês sobre o mecanismo da sorte no mundo do futebol. O Isaac não entendia o que isso significava e, desesperado, gritava que não tinha como algo assim existir. Sorte? Era só sorte. Isso pra ele sempre foi o normal, e tudo não passava de uma coincidência. O ego dizia que era isso que os perdedores sempre diziam: a inteligência abaixo da média distorcia a realidade, interpretando isso numa forma que beneficie eles. O Isaac ficou surpreso de ser chamado de burro e o ego continuou: cale a boca e escute. Primeiro, deixa eu perguntar. Vocês já levaram uma cagada de pombo na cabeça? Todos ficaram ali com a cara meio sem graça e ele continuou: É horrível quando isso acontece, não é? E só depois você percebe que tem merda no chão e em volta de você. O pior é quando tu olha pra cima e vê um monte de pombos nos cabos elétricos. Entretanto, isso é algo que você teria evitado se tivesse percebido antes. Então, tem como você dizer que teve má sorte? Ninguém tava entendendo nada com nada. E novamente, o ego continuou com seu raciocínio. Vou fazer outra pergunta. Vamos ver. Imagine um jogo de loteria de um festival de verão. Se o dono da loja sem escrúpulos não tivesse colocado nenhuma ficha para vencer e alguém tirasse uma ficha para perder, tem como dizer que ele teve má sorte? O Isaac perguntou se o ego estava brincando e, novamente, sem entender nada, perguntou o que danado ele queria dizer com isso. O ego falou ali que estava dizendo que sorte não era algo que podia ser encontrado em qualquer lugar. Na verdade, muito pelo contrário. Sorte é algo que só caía sobre aqueles que estão onde ela deve cair. O mesmo se aplicava num jogo de futebol. Pense nos 90 minutos como uma série de inevitabilidades e coincidências. Melhorar seus chutes, passes, dribles, tudo isso como uma forma de fazer uso completo de suas estratégias e formações. Todos esses atos são deliberados com a intenção de criar uma inevitabilidade chamada de gol. O ego pedia para tentarem lembrar quando tivessem feito o 1 de 0. Quando cada um tinha aumentado a repetibilidade dos seus gols e aprendeu a manejar suas próprias armas e fórmulas. Pode-se dizer que tudo o que cada um aprendeu no Blue Lock era para o objetivo de aumentar a inevitabilidade de seus gols. Mas no momento em que os atos de inevitabilidade dos companheiros e oponentes colidiram, querendo ou não, coincidências começaram a aparecer. Essas coisas acabaram que se tornando o epicentro da sorte. E foi exatamente isso que aconteceu na última jogada. No momento que o Bashira passou pelos 3 e foi pro gol, tiveram 5 jogadores que reduziram a velocidade ou pararam completamente de correr. Com exceção do Isaac, que tinha previsto isso e continuou em frente. Naquele momento, eles viraram espectadores do gol. Entretanto, só mais uma pessoa acreditou nele, Rin. Ao invés de reduzir a velocidade, ele acelerou em direção ao Isaac. E percebendo que a bola não seria passada para ele, o Itoshi achou que o movimento de bloqueio do Isaac pudesse criar uma possível coincidência de que a bola iria ricochetear e continuou assim correndo. O Isaac pediu pro ego pausar um pouco o raciocínio e disse que estava tudo bem, que foi por causa do Rin não ter parado de correr que ele tinha conseguido marcar aquele gol. Porém, não tinha sido por pura coincidência que a bola tinha ido em direção a ele? Não poderia ter tido uma chance da bola cair na frente de outro? O ego concordou com essa tese do protagonista, entretanto, ele perguntou: essa não é uma chance que apenas quem consegue a posse da bola tem? Para um atacante,
é o mesmo que pegar a ficha pra perder. Por exemplo, se o Rin tivesse diminuído a velocidade como todo mundo, teria uma chance de a bola ter caído ali em direção dele. Mas mesmo se ele ganhasse a posse naquela posição, os defensores do outro time teriam ido atrás dele instintivamente. Calculando o tempo que levaria para ele dominar e chutar a bola, não seria uma posição de onde ele pudesse marcar o gol. Em outras palavras, o cocô de pombo não cairia ali. Por isso que o Rin acelerou e foi em direção à posição onde o momento de sorte caiu nele. O lugar no qual a pessoa tiraria o ticket vencedor de primeira só tinha sido capaz de ocorrer por meio de um processo lógico. Tinha apenas uma pessoa ali esperando por essa sorte e justamente por isso ela tinha vencido. Os meninos ficaram exaltados com a explicação deveras nojenta, mas claro, tinha uma chance de a bola cair para outro time. Nesse caso, dependendo da posição e quantidade de jogadores, o resultado teria ido para o outro lado. Isso apenas mostrava o quão feroz e nivelado o jogo estava. Não havia como negar que sorte foi o fator para determinar o vencedor. Mas quando essa sorte vem, aqueles que só sentam e assistem vão perder aquela chance invariavelmente. Não é uma dádiva? Se você não estiver preparado para se aproveitar dessa coincidência e apenas correr atrás da sorte quando ela está na sua frente, será tarde demais. Apenas aqueles que preveem as possibilidades e se preparam para elas, aqueles que se preparam para aproveitar a oportunidade no momento em que ela aparecer, e também aqueles que determinam onde aquela chance vai cair e ficam na espera, apenas essas pessoas com esse faro receberão um sorriso da deusa da sorte. O ego perguntou se o Isaac entendia agora e falou que a coincidência fazia parte do futebol. A decisão agora era do Isaac se ia mudar ou continuar chorando pelos resultados serem pura coincidência. Aqueles que esperassem a boa vontade da sorte sempre seriam coadjuvantes. Se você deu tudo de si, mantenha a cabeça erguida e se torne alguém que consegue levar a sério o resultado que fica além da coincidência. O ego finalizou seu discurso de efeito dizendo que sorte pairava sobre aqueles que estão verdadeiramente preparados para lutar. O Yoshi, compreendendo, perguntou se o Rin sabia de tudo isso e ele disse que não. O que o ego tinha falado não era tudo ainda. É só que ele teve a opção de não fazer aquele gol. Aquela não foi uma oportunidade criada por ele. Foi uma coincidência que o Isaac tinha criado e só aconteceu de vir até ele. Ele só tinha ganhado, pois usou essa diferença entre suas sortes e fez o gol para aceitar essa realidade onde saía vitorioso, como um aviso para si mesmo por ter perdido pro Yoshi. O Isaac pensava consigo que a diferença entre ele e o Rin era a determinação para aceitar o destino do resultado. Ele foi besta. Ele tinha pensado que finalmente havia alcançado o Rin. Na verdade, mais que isso, ele tinha pensado que havia o derrotado, mas no fim ele foi o perdedor. Só que mesmo perdendo, ele foi escolhido para continuar e tinha que aceitar essa realidade. Se não haveria uma próxima vez, naquele momento o Isaac percebeu que tinha que incorporar aquela peça chamada sorte no seu processo de pensamento. Eu tenho que atualizar minha compreensão em um nível elementar. Para vencer o Rin, eu tenho que me tornar uma versão mais nova de mim mesmo. O ego disse que com isso, a segunda seleção tinha terminado para eles. Induzindo seus egoístas, ele finalizou: explore e seja explorado. Use e seja usado. Vocês devem entender agora os princípios por trás de criar uma reação química. É chegada a hora da terceira seleção. Como ele já havia dito antes, os meninos agora entrariam num campo de treinamento com vários jogadores em nível mundial. Primeiramente, em 24 horas, eles jogariam um 5v5 contra esses caras profissionais e muito melhores do que eles, para que essas crianças recém-nascidas pudessem conhecer mais sobre o mundo. De qualquer jeito, pessoal, agora para que tenham mais episódios durante a semana aqui no canal, e também porque eu que tô adaptando, tá ligado? Eu decidi
que às vezes não vai pegar os 4 capítulos, porque às vezes tem uns capítulos que tem mais texto, tá ligado? E eu acho que até o próprio anime não vai adaptar 4 capítulos sempre no episódio. Então, foi minha decisão, tá bom? Às vezes os vídeos podem ficar mais curtos, às vezes mais longos, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido. Eu só adaptei o capítulo 85, 86 e 87 nesse vídeo de hoje. Já dá pra ver que ficou longo mesmo assim, ficou praticamente do mesmo tamanho do outro que adaptou 4 capítulos. Então, tá explicado. De qualquer forma, se inscreva no canal. Espero que tenha curtido o vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, falou, tchau, tchau.